Hoje vamos falar um pouco sobre os segmentos de reta e suas posições relativas. Bom, para começar, vamos imaginar que aqui tenhamos uma reta R, né, uma reta suporte, e que nessa reta R tenhamos 4 pontos. Então vamos pegar aqui os pontos A, B, C e D, por exemplo. Temos 4 pontos, podemos desenhar então alguns segmentos, por exemplo, o segmento AB, vamos desenhar o segmento AB aqui de azul, AB e o segmento, por exemplo, CD, segmento CD de verde. Então, tanto AB quanto CD se originam de pontos na reta R. Então, os segmentos AB e CD, nesse caso, AB e CD, vamos escrever aqui embaixo, AB e CD são colineares, ou seja, pertencem à mesma reta, colineares. Então, dois segmentos serão colineares quando pertencem à mesma reta. Veja que poderíamos ter pego AB e BC ou AB e AD. Né? Então, outros exemplos nessa mesma reta são, por exemplo, AB e AD, por exemplo. Né? Então, dados esses dois pontos na reta, escolhendo, né, dados 4 pontos, escolhendo 2 deles, sempre teremos aqui segmentos colineares. Então, escolhendo 2 desses 4 pontos, teremos segmentos colineares. Veja que não necessariamente o fato de ser colinear faz com que eles se interceptem. Então, por isso que usamos A, B e CD como exemplos iniciais para mostrar a colinearidade. Ok. Outro exemplo de posição relativa é o que chamamos de consecutivos. Então vamos supor aqui agora duas retas, né? Uma reta R qualquer aqui, que eu desenhei aqui, e uma reta S. E aqui o ponto de interseção entre as duas, P. Ok? É claro que a reta S continua, a reta R também, mas o que vamos fazer é desenhar um ponto A aqui, um ponto B aqui e observar o seguinte: se pegamos de A a P, temos um segmento, então vamos desenhar aqui o segmento AP, e se desenhamos de P a B, temos outro segmento PB, então vamos chamar aqui de PB. Então temos o segmento AP e o segmento PB, repare que P é um ponto comum. De novo, quero ressaltar aqui que tanto a reta S, né, quanto a reta R continuam indefinidamente. Elas não terminam aqui no ponto P, certo? Eu só desenhei esse pedaço para facilitar o entendimento, mas AP e PB compartilham um ponto P. Então a interseção, né, entre AP e PB é apenas o ponto P. Então, dois segmentos são consecutivos quando compartilham, né, compartilham uma extremidade, compartilham um extremo. Ok? Então, se compartilham um extremo, dizemos que são consecutivos. Nesse caso, AP e PB são consecutivos. Como observação, veja que podemos ter segmentos consecutivos que são colineares. Veja, vou desenhar aqui um segmento qualquer aqui. E um outro que vem daqui para cá. Então, deixa eu fazer um pouco
pouco mais afastado para cima, só para você perceber a diferença um do lado do outro. Então, veja que se pegamos os pontos A, B e C, AB e BC são consecutivos, certo? Porque compartilham o extremo B. Né? Da mesma maneira que AC e CB também. Então, AC e CB também são consecutivos, ok? Então, aqui nesse caso, além de consecutivos, eles são colineares, porque estão na mesma reta R. Isso nos leva a uma terceira classificação chamada de adjacente. Dois segmentos serão adjacentes se são consecutivos e colineares. Então, vou desenhar aqui um segmento AB, por exemplo. Então, tem o segmento AB e vou desenhar ainda um segmento BC. Então, se eu tenho A, B e C, AB e BC são adjacentes. Cuidado, né? Eles só são adjacentes se eles têm apenas uma extremidade comum. Então, cuidado aqui, porque AC e BC não são adjacentes. AC e BC não são adjacentes. Para serem adjacentes, só podem compartilhar apenas a extremidade, certo? Então aqui esses dois não são adjacentes, porque compartilham mais que a extremidade, certo? Veja que AB e BC compartilham apenas o ponto B, que é a extremidade. Bom, concorrente, então aqui já desenhei duas retas, R e S, que concorrem aqui num ponto. Então, se desenhamos um segmento sobre R, pegando dois pontos de R, então vou pegar aqui dois pontos quaisquer, vou desenhar um segmento, esse aqui de azul, e sobre S a mesma coisa, vou desenhar um outro segmento, vou fazer aqui de laranja, por exemplo. Então, esses dois segmentos são concorrentes, podemos chamar aqui de MN, por exemplo, MN e aqui PQ. Repare que esse ponto aqui, T, é o ponto de interseção que pertence a ambos. Então, concorrentes, né, são desse tipo. Né? Não são, repare que eles não são adjacentes e nem consecutivos. Podemos listar pares de adjacentes e pares de consecutivos a partir dessa figura. Mas MN e PQ, né, são concorrentes no ponto T. Então, MN e PQ concorrem no ponto T. Ok? Concorrem é a terminologia que usamos para dizer que são concorrentes. Então aqui foi o quarto caso. Vamos para o 5. Paralelos, quando eles estão apoiados em retas paralelas. Tá? Veja que quando eles são colineares, é uma espécie de paralelismo. Nós vamos usar aqui a terminologia paralelos quando estão apoiados em retas paralelas. Então, vou pegar aqui um segmento numa reta, um segmento na outra. Eles são paralelos, então. Então, aqui, esse verde não está aparecendo, deixa eu fazer de roxo, por exemplo. Certo? Aqui, ó, dois pontos. Aqui para determinar AB.
E aqui para determinar CD. Digamos que aqui seja RS e que R seja paralelo a S. Isso vai necessariamente implicar que AB é paralelo a CD. E se CD é paralelo a AB, né, também R é paralelo a S, uma vez que, né, dois pontos determinam uma única reta. Então, dois segmentos podem ser paralelos e aí estão apoiados sobre retas paralelas. Perceba que não necessariamente, quando não há interseção entre segmentos, eles são paralelos. Pois veja, né, ao contrário das retas, dois segmentos podem estar apoiados assim, dessa maneira, por exemplo, e não se interceptar. Veja, uma vez que, por mais que suas retas suporte se interceptem, os segmentos eles são limitados, ao contrário das retas. Então aqui, ó, MN não intercepta PQ, ou seja, MN interseção, nesse caso, né? Deixa eu colocar isso aqui mais para a direita, MN interseção PQ nesse caso é igual vazio, ou seja, eles não concorrem, mas não são paralelos, nem consecutivos, nem adjacentes, ou seja, estão numa posição qualquer no plano, então não tem uma classificação. De novo, mais uma vez, quero relembrar que as retas que dão suporte, né, as retas MN e PQ, de fato se interceptam. Ok, então essas duas retas de fato se interceptam. Porém, os segmentos não, ou seja, a reta MN e a reta PQ tem de fato uma interseção, certo? É igual a um conjunto que qualquer, vamos chamar aqui, sei lá, de, por exemplo, esse ponto aqui podia ser ponto T, ou seja, diferente, portanto, de vazio. Mas isso não quer dizer que os segmentos se interceptem, uma vez que eles estão limitados pelas suas extremidades. Ok? É isso, essas foram as posições relativas de segmentos. Com isso, a gente consegue classificar aí os segmentos de várias maneiras, lembrando da observação de que segmentos adjacentes são segmentos consecutivos, colineares, certo? Mas que têm apenas uma extremidade comum, ok? É isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.